Né? E é uma palavra então conhecida que eu queria que os irmãos pegassem comigo. Aí, ó, aí mais um pouco aqui, ó. Pega comigo, tem que lá, vai vazando. Pega comigo então o Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 11. De 17, versículo 17 adiante. Evangelho de São João, capítulo 11, versículo do 17 adiante. Amém? Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. A palavra do Senhor nesse Evangelho vai nos dizer assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro e já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que eu tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê nisto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Tendo dito isto, ela foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu. E foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando ouviu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e os que estavam com ela, comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o puseste? Responderam: bem verde, Senhor. Jesus teve lágrimas. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Jesus respondeu: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste, e sei que sempre me ouves, mas digo isto para causa da multidão em torno de mim, para que creias que tu me enviaste. Dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O que estivesse morto saiu.
com as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desmarrai e o deixai livre. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a nós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Vamos nos tranquilizar nessa manhã. Parece ser simples para muitos, né? Que vê alguém já morto, e parece ser simples olhar para aquele morto e saber que aquele já morreu, não é? Que aquele já não volta mais, ele já morreu. Parece ser simples, mas há muitos lógicos, né? Eles não aceitam, muitas das vezes, que aquele filho, que aquele irmão, que aquela pessoa estivesse nessas condições, né? Mas ao mesmo tempo sabe que, infelizmente, ele se foi. Amor, não tem o que fazer, né? Até quando estava com vida, pode estar com uma doença, com um tipo de problema, com aquela situação, mas sempre ainda existe uma esperança no coração de uma família, né? No pensamento daqueles que o amam, existe sempre uma esperança. E a esperança no coração daquela pessoa, no pensamento, ela só vai acabar quando aquela pessoa morreu. Não tem mais jeito agora. E ela vai falar muitas vezes: nós fizemos de tudo, né? Nós fizemos de tudo por ele e por ela, mas infelizmente é isso aí, amor. Chora, tal, isso, aquilo, e enterra. E Lázaro é considerado um dos amigos de Jesus, que Jesus o amava muito, né? Amava muito. E Lázaro, ele tinha já uma intimidade com o Senhor. Lázaro morava em Betânia, na cidade de Betânia, né? Lázaro morava em Betânia, junto com as suas irmãs, Marta e Maria. Aquela Maria que estava aos pés de Jesus, que lavou os pés de Jesus com seus cabelos, né? Com perfume, enxugou os pés de Jesus com o cabelo, banhou os pés de Jesus com o perfume. É aquela Maria. E aquela Marta também, irmã de Jesus, que estava na lida, quando Jesus foi na casa dela. Porque Jesus ia sempre na casa de Lázaro, né? E suas irmãs. Jesus ia sempre. Jesus sempre passava por Betânia e parava ali. E Jesus ali ficava. Comia, almoçava, dormia, conversava, né? E Jesus então tinha essa intimidade. Mas Jesus, ele não estava em Betânia quando Lázaro, seu amigo, morreu. Jesus estava em Jerusalém, né? E mandaram avisar Jesus lá em Jerusalém que seu amigo Lázaro morreu. E diz a palavra para nós, é um versículo menor da Bíblia: e Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia em todo. E Jesus chorou. Menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou, porque recebeu essa notícia. Mas ali Jesus ficou em Jerusalém, mesmo ele recebendo a notícia que Lázaro tinha morrido, né? E Jesus ficou em Jerusalém, até seus discípulos falaram para Jesus: mas Senhor, tu não vai voltar para Betânia? E ali, para poder consolar as irmãs, a família, estar junto, né? E Jesus responde até para os seus discípulos: essa morte é para que outros creiam. É para que outros creiam, né? É para a glória de Deus. É para que outros creiam. Percebe? E Jesus ainda ficou em Jerusalém. Mas depois de 3 dias, já se dando 3 dias, Jesus agora ele vai para Betânia. Ele vai para Betânia. Ele volta lá para Betânia. Por quê? Muitas vezes, se a gente conhecer também a história, a gente vai ver que os judeus, eles
É cultura deles achar que a alma permanece ainda no corpo 3 dias. Mesmo que esteja morto, a alma ainda permanece 3 dias junto ao corpo. Pensamento dos judeus, cultura dos judeus, crença dos judeus, né? E os 3 dias também a gente vai ver que Judas ficou 3 dias na barriga da baleia. Jesus no 3º dia ressuscitou, né? Jesus vai falar, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. É um número também bem significante, né? E Jesus então, ele espera os 3 dias, para que ele possa também viver a cultura dos judeus. E Jesus volta. E voltando Jesus para Betânia, né? Ali Jesus, ele se encontra logo com Marta. Logo com Marta. E ela vai ao encontro de Jesus e logo ela vai falar: mestre, se tu tivesses aqui antes que acontecesse isto, né, com ele não iria morrer. Jesus falou para ela: não, né? Ele não está morto, ele ressuscitará. Aí Marta disse: mas eu creio, né? Eu creio. Se você crer, você verá a glória de Deus brilhar. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim jamais morrerá, mas ressuscitará na vida eterna.